Louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que reina e vive para todo sempre. Saúdo a todos os irmãos ouvintes da Web Serra do Frio, do Facebook, amigos ouvintes, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto ele está perto. Amém. Traduzindo, vamos buscar o Senhor enquanto estamos vivos, porque o salmista diz: aquele que desce ao pó, quem pode te louvar? Jó, no seu capítulo 7, verso 9 e 10 diz: aquele que desce ao pó, nunca mais tornará a sua casa. Assim como a neblina se dissipa, assim aquele que desce à sepultura. Por isso, muitos estão enganados, achando porque alguém aqui na terra foi usado por Deus, e aí quando ele morre, ele vira santo. Santo, a palavra no original quer dizer separados. Quando eu e você nos separamos do mundo para fazer a obra de Deus e de Cristo, passamos a ser santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para fazer uma oração, para que o Espírito Santo venha tomar a primazia das nossas vidas, tomar nossas mentes cativas a Ti, abrir o entendimento, e de todos que estão ouvindo através da Web Serra do Frio, aleluia, e do Facebook. Meus irmãos, amigos ouvintes, Deus tem uma palavra para mim e para você. Jesus é a solução de todos os teus e os meus problemas. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos. Soberano Deus, Sim, meu Deus. Pai querido, Pai amado, nesta hora, Senhor, tributa a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Pai, Tua palavra nos garante em Mateus 18, 20, onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, que o Senhor está no nosso meio. Não só aqui no templo, Pai, mas todos que estão reunidos, aleluia, ali, Senhor, no entroncamento de Valença. Teu servo Jailton Freitas e toda a tua turminha se faça presente no meio deles. Faz nesta hora, Pai, prodígios e maravilha. Estende tua mão para curar, salvar, libertar, transformar, santificar, Senhor. Dá ânimo ao desanimado. Leva paz para os atribulados. Fé, Senhor, para os incrédulos. Porque a tua palavra diz, Romanos 10, verso 17, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a tua palavra. Pai, e no nome de Jesus, abençoa aquele, meu Senhor, que está desanimado. Abençoa a família. Restaura, Senhor, a família. Que a família é o projeto de Ti, que nasceu há cerca de 6.000 anos no Éden, Senhor. Aleluia. Abençoa também os casamentos, Pai. Restaura o amor, agape, fraternal, estógenes nos corações dos cônjuges. Repreende esse espírito maligno da frieza, da Jezabel, da Padilha, da Pombagira, que entra nos casamentos para destruir. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida Aleluia, glória plenamente. a Deus, aleluia. Aleluia. Abra os vossos corações. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor.
confia nele e ele tudo fará. Espírito Santo, precisamos de ti, somos dependentes de ti, necessitamos, aleluia, da tua graça em nosso meio. Fala em cada coração, usa-me, Senhor, como instrumento, aleluia, de tuas poderosas mãos, e que aonde a minha voz chegue, em nome de Jesus, eu profetizo que haverá salvação, convenção, restauração da fé, do amor, da paz, aleluia, e provisão e saúde para todos que se estão enfermos. Amém? Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, Glória vamos a Deus. meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Se encontra segunda carta aos Coríntios, seu capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. A partir do verso 6. 3, 6. Você que pode aí na sua casa, reúna a família, pega a sua Bíblia. Vamos fazer que nem a igreja da Bereia, os bereanos, que quando os apóstolos estavam pregando, ele ia examinar nas Escrituras. A Bíblia diz: errastes por não examinar as Escrituras, porque dela cuideis de ter vida eterna, e são elas as Escrituras que testifica de mim, disse-lhe Jesus. Amém? Amém. Sem delongas, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, seu capítulo 3, verso 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, aleluia, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Aleluia! Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Pois, glória a Deus, o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com a glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga, aleluia, aliança. Não foi retirada, porque é somente em Cristo que ele é
removido. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Darei hoje um tema a esta pregação, que se encontra no versículo 6. Vou repeti-lo. Diz assim: Ele capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Amém. Glória a Deus. Muitos usam esse texto lido de segunda carta aos Coríntios, seu capítulo 3 e o verso 6, dizendo que a letra mata. Refere-se eles à Bíblia, dizendo que se lê demais, morreremos, porque a letra mata. Isso é uma heresia, é uma exegese totalmente fora do texto e do seu contexto. Quero lhe dizer que Deus te trouxe aqui hoje, colocou você para ouvir esta mensagem, para que o Espírito Santo abra-lhe o entendimento e fale nos seus corações. Porventura, Deus se contradiz, porque a palavra dele diz que erramos por não examinar as Escrituras, porque nela cuidei de ter vida eterna, e são elas, as Escrituras, que testifica de Jesus. Aleluia. João Evangelho, verso 39. O Senhor ainda diz a Josué, seu capítulo 1, verso 8, e não aparte da tua boca o livro desta lei, e nele medita de dia e de noite. Porventura, Deus se contradiz na sua palavra? Porque se a letra, referindo-se à Bíblia, que mata, então Deus está se contradizendo. Mas tem uma palavra para você. Romanos, seu capítulo 3 e o verso 4 diz: seja todo ser humano mentiroso, Deus único, verdadeiro. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Muitos dizem que a Bíblia, cada um interpreta ao seu bel prazer. Mas eu venho te dizer que não é bem assim. É diferente. A Bíblia diz: se eu e você, aleluia, interpretar a Bíblia de uma forma errônea, é para a minha e para a sua condenação. Então, o Espírito Santo é Ele que nos dá a revelação da palavra. Por isso, precisamos dar lugar ao Espírito Santo, porque Ele Aleluia, falará glória a Deus. por nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, que letra é esta que mata? Vamos discorrer nesta tarde e falar qual é a letra, o qual o escritor, aleluia, usado e inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou aqui dar uma rápida, aleluia, interpretação de que letra é essa. Se eu e você estivermos diante de um juiz e por ele formos julgados, ele
nos julgará pela letra. Então a letra refere-se ao Velho Testamento. E isso fica claro segundo a Bíblia, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, e não volta para ele vazia. Aleluia. Glória a Deus. Então, Aleluia, glória. a palavra diz, glória a Deus, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova, aleluia, nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 7, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio de tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Amém? Amém. O que ocorre é o seguinte: naquela época, Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E durante os 40 dias e 40 noites, Moisés não comeu, não bebeu. E eu posso até garantir que não dormiu. Porque na presença gloriosa de Deus, a Bíblia diz que Ele renova as nossas forças. Assim está registrado, profeta messiânico Isaías 40, e seu verso, aleluia, 31. Então, após Moisés passar 40 dias e 40 noites, e ele desceu com a tábua da lei, o próprio Deus escreveu com seu dedo. Glória. Aleluia. E quando Moisés chega, antes de Moisés descer, o Senhor disse: Moisés, o teu povo já se prostituíram, porque eles achavam que Moisés estava morto, porque durante 40 dias e 40 noites estava no Monte Sinai, aonde o texto bíblico diz que o fogo fumegava, era muito fogo. Glória a Deus. Homem algum poderia resistir àquele fogo por 40 dias e 40 noites. Mas Deus não mudou. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Foi jogado na fornalha, aquecido 7 vezes mais. E o que aconteceu com eles? Virou churrasco? Quem conhece a palavra sabe que não. A Bíblia diz que nem um cabelo dele se queimou. Cheiro de fumaça não existia na sua pele, nem na sua roupa. E o Senhor estava lá com ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, o que aconteceu? Quando Moisés desce, aquele povo estava idolatrando um bezerro de ouro. E ali, Moisés se irou, pega aquelas tábuas da lei, joga sobre aquele bezerro e ela se quebra. E ali há uma divisão. Aquele povo que reclamava, aquele povo que murmurava, e tudo Moisés era ocupado. E ali o Senhor disse a Moisés: todos aqueles que não vêm para o seu lado, mata pela espada. E assim foi e aconteceu. Logo após esse evento, que morreram muitos naquele dia, aleluia, o Senhor chama Moisés de volta ao monte. E Moisés volta em seguida e passa mais 40 dias e 40 noites, totalizando 80 dias. Só que dessa segunda vinda, o rosto de Moisés brilhava, porque a presença do Senhor era notório na vida de Moisés.
Por conta disso, era necessário ele colocar um véu para que os pecadores, ou seja, os israelitas, pudessem fixar os olhos nele. Porque, caso contrário, o pecado fazia com que os olhos dele não pudessem fixar os olhos no rosto de Moisés. Então, Paulo está falando sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravada com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Aleluia. Glória a Deus. Existe algumas seitas que diz que temos que guardar a lei, porque Jesus não veio abrogar a lei. Realmente Jesus não veio abrogar a lei, ou seja, destruir a lei. Mas Jesus veio para completar a lei. E eu chamo aqui a atenção, glória a Deus. Gostaria que o irmão Daniel lesse aí, segunda carta aos Coríntios, na sua versão, no seu capítulo 3 e o verso 14. Lá nós vamos ter uma resposta em relação ao que aconteceu exatamente com o ministério de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. 3,14. 3,14 mesmo? Isso. Diz assim a palavra de Deus: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Amém. Glória a Deus. Na versão NVI diz que foi removido. Na versão que o irmão leu foi abolido. Amém? Amém. Ou seja, Cristo é o complemento total e cabal da lei. Não precisamos mais de nenhum interfúgio para acrescentar ou tirar da lei, o qual é o ministério da graça. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Cristo, ele removeu ou aboliu a lei. Ainda, Romanos, carta aos Romanos, a palavra diz o seguinte, no seu capítulo 10, vou ler do 1 ao 4, que diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que ele seja salvo, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não é baseado no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não submeteram à justiça de Deus. Verso 4 está a resposta. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Amém? Amém. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando estamos diante de homens, ele vai nos julgar pela lei. A Bíblia diz, em Romanos 13, 1 ao 5, que devemos ser submissos a toda autoridade. Mas também lá diz que a autoridade, ela não foi feita para o justo, e sim para os pecadores. Então aquele que anda num pecado pode ter medo da justiça, da lei, mas quem anda na sua integridade, então esse, a lei tem que o proteger. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então eu vejo muita gente dizendo: ah, meu irmão, a letra mata. Se a Bíblia, que ele se refere na sua ignorância, que ela mata, então não é para eu nem você ler a Bíblia. Porque se ela mata, Saluxo, por exemplo, já estava morto há 14 anos. Porque pela misericórdia de Deus, todos os dias, durante esses 14 anos, eu leio a Bíblia, no mínimo, 2 capítulos diariamente. No mínimo. Porém, tem dias que são 5, outros são 6, outros são 2, outros são 3. Mas isso é todos os dias, para a glória de Deus. Então eu creio, e estou aqui provando, que é uma exegese errada, errônea, que as pessoas estão, aleluia, usando para justificar a sua falta de comunhão com Deus. Porque não podemos ter comunhão com Deus se não for através deste livro chamado Bíblia. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, amigos ouvintes, a letra que mata refere-se ao Velho Testamento, que foi por Cristo abolido, como está escrito na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 14. Aleluia. E na versão NVI diz que ela foi removida. Quero ainda testificar, porque a Bíblia, ela auto se prega. Não precisa eu e você ser eloquente, falar com palavras persuasivas, mas simples, porque a Bíblia é simples. Amém? Amém. Diz assim, carta aos Hebreus, seu capítulo 8, vamos ler aqui alguns versículos. Glória a Deus. A partir do verso 1, diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, ou erguiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este homem, aleluia, tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, está falando de Jesus, se ele estivesse na terra, não seria sumo sacerdote, visto que já existe aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado
de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Refere-se ao tempo da lei de Moisés, assim como também a aliança, da qual é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Amém? Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessária procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz, aleluia, com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastarei deles, diz o Senhor. Um parênteses aqui. Vimos muitas pregações dizendo: meu irmão, minha irmã, se você abandonar Deus, Deus jamais te abandonará. Isso é uma mentira. Olha o texto aqui. Aleluia. Verso 9, Hebreus 13. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu, diz o Senhor, me afastei deles. Aleluia, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Aleluia. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova, olha aqui o texto, resumindo com o contexto, verso 13, chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se tornou antiquada, envelhecido, está pronto de desaparecer. Amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus é a nova e eterna aliança. Na cruz do Calvário, quando ele estava crucificado, ele disse: Pai, está tudo. Pai, está tudo. Responde, igreja. Consumado. Consumado. Amém? Então, ali na cruz do Calvário, Jesus consumou a lei. E ali abriu-se as portas para um novo tempo chamado a porta da graça. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus
é a nova e eterna aliança. Tito, no seu capítulo 2, e o verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, a todos ser humano, do maior ao menor. Amém? Amém. Glória a Deus. Repetindo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluia. Glória a Deus. O verso 2 ainda diz: ela, a graça, nos ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Alguém diz amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão desanimados hoje. Misericórdia. Tem bom ânimo, Jesus. Dá bom ânimo ao povo. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que mata não é a letra, a Bíblia, mas a lei. A lei, ela mata, porque não é pela fé. Aleluia. Jesus, ele cumpriu toda a lei. Como diz Romanos, seu capítulo 10, 4. Pois Jesus é o fim da lei. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Interessante que Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído por lhe faltar o conhecimento. Aleluia. Ainda Oséias, seu capítulo 6, verso 3, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. É impossível eu e você conhecer ao Senhor se não for através da sua palavra. Amém? Amém. Então, quando alguém diz a letra mata, é porque ele não tem prazer na Bíblia, na palavra de Deus. Pois o salmista diz: Senhor, a tua palavra é mais saborosa ao meu paladar do que o mel. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Está no Salmo 119, verso 103. No verso 105 ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia. Ainda no verso 11 do Salmo 119, ele diz: escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns versículos, o qual eu li em Hebreus, no seu 13, capítulo 13, do 1 ao 13. Jeremias, que é Velho Testamento, ele fala isso no seu capítulo 31, aleluia, verso 31 ao 35, diz assim: Jeremias, o profeta chorão, conhecido porque em Lamentação de Jeremias, escrito por ele, é só lamentação. Por isso que ele tem esse título no nosso meio como profeta chorão. Pois no seu tempo não ganhou uma alma para Jesus, que o povo estava corrompido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, seu capítulo 31 e seu verso 31 ao 35 diz o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os seus antepassados,
quando os tomei pela mão para tirá-lo do Egito. Aleluia! Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no seu íntimo deles e a escreverei em seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Aleluia! Porque lhes perdoarei a maldade e não lhe lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Miqueias, seu capítulo 7, e o verso 19 diz: porque dos seus pecados não me lembrarei mais, lançarei no mar do profundo esquecimento. Alguém diz amém? Amém. Amém. Quem confessa e abandona, alcançará de Deus a misericórdia. Glória a Deus. É por isso que muitos não entendem que pessoas que matavam, roubavam, estupravam, aleluia, e fazia isso no tempo da ignorância, que não conhecia o amor de Deus, que é Jesus. Eu era um deles. Eu sempre dizia, irmão Daniel, que todos os pastores eram ladrão e todos os crentes eram abestalhados. Esse era o termo que eu usava. E dizia mais, as mentes dele estavam, aleluia, cauterizadas. Mas estão cauterizadas hoje, porque o diabo teve entendimento de cegar os incrédulos para que neles não resplandeça o evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Assim está escrito em 2ª carta aos Coríntios 4:4. Porque o Deus desse século, refere-se a Satanás, teve o entendimento de cegar os incrédulos para que nele não resplandeça o evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 2ª carta de Pedro, seu capítulo de número 2. Perdão, capítulo número 1. 2ª carta, capítulo 1. Verso 20 e 21 está escrito: porque a profecia deste livro nunca foi feita por vontade de homem algum, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, o falaram. Então só podemos interpretar a Bíblia corretamente através do Espírito Santo. Alguém diz amém? Amém. Todos que confessam Jesus, aleluia, todos sem exceção, que confessaram a Jesus como seu único Salvador, receberam como selo o Espírito Santo. Porém, para que ele venha fluir na minha e na sua vida, é necessário que eu morra com as minhas paixões, com os meus desejos, para que ele ressuscite o novo homem. Amém? Amém. Assim disse Paulo, 2ª carta aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é nova criação ou criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo ainda vai dar uma aula à igreja da Galácia, Gálatas, no seu capítulo de número 3. Aleluia. A partir do verso 6. Referindo-se à velha e à nova aliança. Assim está escrito. Gálatas 3, verso 6. Aleluia. Glória a Deus.
Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Esteja certo, portanto, de que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão. Aleluia. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé o gentio, anunciando primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados justamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Aleluia. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Amém. Então Jesus se fez maldição em meu e em seu lugar, para que ambos tenhamos vida e vida plenamente. Glória. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então hoje não precisamos mais guardar a lei, porque Jesus, Ele cumpriu a lei. Ele é o fim da lei. Então, hoje existe doutrina, muitos de homens e também de demônios. Assim está escrito e registrado na Bíblia. Glória a Deus. Por exemplo, pela sua ganância, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, na sua primeira carta, ele diz o seguinte, seu capítulo 4, o Espírito diz claramente, verso 1, que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Quase não sai. Aleluia. Abandonarão a fé e seguirão espírito enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamento vem de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Então a ganância ao dinheiro tem deixado muita gente com a sua mente cauterizada. Aleluia. Mas que Deus, em Cristo Jesus, nesta hora, venha tirar todo o bloqueio das mentes, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ainda Paulo falando a respeito da letra que mata e é o Espírito que vivifica. Na abertura desse texto e contexto de primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 3, aliás, sua segunda carta aos Coríntios, seu capítulo 3, ele começa dizendo assim no versículo 1: será que com isso estamos começando
a nos recomendar a nós mesmos, novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábua de coração humano. Alguém diz amém? Amém. O Senhor está dizendo que Ele colocaria em nossos corações a lei. Refere-se ao Espírito Santo. Porque quando confessamos a Cristo, somos selados. É o que diz a Bíblia. Para não ficar nas minhas palavras, vamos recordar de novo. Aleluia, Efésios, seu capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim. Aleluia. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Aleluia. Então, meus irmãos, amigos ouvintes, a letra que mata é a lei. E a Bíblia diz que se formos transgressores da lei, seremos julgados por ela. Porque quando não havia lei, não haveria transgressões. As pessoas ficavam impunes. Então a lei existe para punir aquele que transgride a lei. Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que no sinal de trânsito são negligentes. Aleluia. E por aí vai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a graça diz que quando eu e você pedimos perdão e abandonamos nossa prática de pecado, Deus diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Ele lança no mar do esquecimento. Alguém diz amém? Amém. Amém. Por isso que está escrito no seu capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, e seu verso 30, porque Deus não imputa os meus e os seus pecados num tempo da ignorância, mas adverte a todo ser humano que se arrependa hoje, não é amanhã, é hoje. Diga para seu irmão, é hoje. É É hoje. hoje. Aleluia. Porque Ele já marcou um dia que com justiça vai julgar toda a humanidade. Para isso, deu testemunho, ressuscitando dos mortos um varão. O nome dele é Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ainda, em 1ª carta aos Coríntios, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 2ª carta aos Coríntios, não é a primeira. Aleluia. Seu capítulo 3, repetindo o verso 14, diz assim: Glória a Deus, aleluia. na verdade, as mentes deles, todos que estão na lei, estão fechadas, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece
quando é lida a antiga aliança, não foi retirada, porque somente em Cristo que ele é removido ou abolido. Ou seja, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo, que está selado em mim e em você, ele nos dá a revelação da palavra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Verso 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. Gálatas 5, verso 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para sempre. Outra expressões daquelas pessoas que não querem ter intimidade com Cristo. Diz assim: não é por muito falar. Ou seja, Jesus, quando falou isso em Mateus 6, acerca do Pai Nosso, ele referia-se ao gentio que saía para as praças, dava longo discurso repetitivo, como fazem os políticos no dia de hoje, falando as mesmas coisas, as mesmas promessas, se retalhavam, e Jesus disse: não precisa isso, porque o Pai que está em secreto, antes que tu fale, já sabe. Então, fale pouco. Mas o próprio Jesus censurou a Pedro, Tiago e João, quando ele estava com seu espírito abatido. Mateus, seu capítulo 26, verso 39 ao 40, Jesus saiu para orar e disse a Pedro, Tiago e João: vigie comigo, porque meu espírito está abatido. Aí ele se retirando, cerca de 20 metros, mais ou menos, a 30, e lá com o rosto em terra, de joelho, disse: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Jesus estava dizendo: tira de mim essa cruz. Mas depois ele disse: não seja a minha, mas a tua vontade. E quando ele volta, encontra os seus discípulos dormindo. Verso 40 ele diz: nem uma hora podeis vigiar comigo? O que é que Jesus está falando? Estava fazendo? Orando. Vigiar ali é orando. Então, meus irmãos, se alguém quer intimidade com Deus, é na oração. Porque, na verdade, orar não é um castigo. Orar não é algo ruim. Pelo contrário, orar é ter intimidade com o Criador. É levar sobre ele toda a nossa ansiedade, como disse Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, na verdade, pessoas que não têm o discernimento espiritual, aí eles dizem que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então lemos que, na verdade, quando o Espírito Santo, ele habita em mim e em você, é ele que abre a nossa mente. É ele que vem nos revelar a palavra de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Alguém diz amém? Amém. Glória a Deus. E já quero encerrar esta pregação agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão presentes no templo. A irmã Cristiane com a sua família,
Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, amém? Amém? Glória a Deus. Irmã Maria, irmão Domingos, a irmã, a minha esposa Maria da Glória. Ela não gosta de Maria não, viu? Só gosta de Glória. Maria da Glória. Ô Glória. A irmã, esqueci o nome dela. Stephanie. Deus abençoe. Que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A irmã Denise, Varoa, Canela de Fogo. Ô glória. Aleluia. Deine, sua filhinha. E o profeta maior da Cova dos Leões, versão 2, o irmão Daniel. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, dê saúde, dê paz, sabedoria do alto céu, continue guardando todos nós e ao nosso, os de perto e de longe, dando saúde e paz, livramento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar ainda aqui uma voluntária para louvar o Senhor. Amém? Irmã Cristiane, louva. Aleluia. Glória a Deus. A filha dela louva. Ou a filhinha dela pode vir aqui louvar, glorificar o nome do Senhor. Amém? A Bíblia diz: todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé para glorificar o nome daquele que reina e vive para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos então louvar um hino muito antigo. Glória a Deus. Vamos lá. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Aleluia. Todos querem te adorar. Glória a Deus. Toma tua direção. Amém. Se eu venho, Santo Espírito, os espaços preencher, reverência, Glória a Jesus. nós vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, aqui o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Canta, igreja. Dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, aqui o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Aleluia. Glória a As Deus. palmas, louva. Glória a Deus. Olha aí, desenterrando o talento que Deus deu. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ficar de pé, fazer a oração, encerrando este culto, louvando e agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus.
Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Amém. Que o Espírito Santo abra o entendimento de todos que estão conectados através da web Serra do Frio, Glória a Deus. através do Facebook, aleluia, e todos que estão ouvindo e ouvirão esta mensagem, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Assim disse Jesus: as minhas palavras não hão de passar, terra e céu passarão, não as minhas palavras. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos. Vamos pedir a Deus para que continue restaurando a fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Aleluia. Oremos. Soberano Deus, eterno e amado Pai, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos juntos, unidos e reunidos em Teu nome. Obrigado por se fazer presente em nosso meio. Fica conosco, Senhor, e com todos que estão, meu Pai, conectados através da web Serra do Frio, do Facebook, e todos que estão aqui neste tempo. Que Teu Espírito Santo venha abrir a mente, tirando todo bloqueio. A Tua palavra que santifica, que liberta, que cura, transforma. Restaura, Senhor, a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Aleluia. Abençoa as famílias, abençoa a união, abençoa, Senhor, os casamentos. Restaura casamento. Entra com providência nos casamentos. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que em vez de abrasar, melhor é casar. Porque quem casa não peca. E que Deus uniu, ninguém o separe. Profetizamos nesta hora, em nome de Jesus, como igreja do Senhor. Casamento nesta tarde, restaurado. Restaurado a fé. Restaurado, Senhor, a saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Restaura as finanças, Senhor. Repreende o devorador, o destruidor, o migrador, cortador, todo espírito do gafanhoto. Aleluia, joga por terra todo espírito do bloqueio, roubador da semente. E que Teu Espírito Santo continue falando nos corações. Aleluia, eu te peço ainda, ó Pai, traz de volta os distanciados, não só deste lugar, mas de toda a Tua amada igreja, espalhado da face da terra. A Tua palavra diz que o Senhor nos deu o Espírito, foi de poder e não de medo. Joga por terra todo espírito do medo, todo espírito, meu Pai, do engano, dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos cristos e das falsas doutrinas. Aleluia. Mas que Teu Espírito Santo tome a primazia da Tua amada igreja. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a nossa nação. Abençoa o presidente Jair Bolsonaro. Dá temor a ele. Dá sabedoria do alto céu. Guia por meio do Teu Espírito. Vai desfazendo todo o projeto satânico na vida dele. Tira, Senhor, os corruptos do poder, porque Tu reina para todo sempre, e toda autoridade é constituída por Ti. Tudo aquilo, Pai, que está se transmitindo em Brasília, aleluia, que não for de Ti, fecha as portas, mas que for de Ti, abre as portas. Também te peço, em todos os estados, todos os municípios, porque o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua, Senhor, levantando o cefeiro para a Tua seara, pois grande é a seara e poucos são os cefeiros. Te peço ainda, Pai, assim como o Senhor nos trouxe em paz para este lugar, leva todos em paz para seus lares, debaixo da Tua potente mão.
permaneça com todos nós, os de perto e de longe, até Jesus voltar. A tua palavra diz no Salmo 121, verso 8, que o Senhor guarda a nossa saída e a nossa chegada, desde agora, para sempre. Quem crê diz: Amém. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Levante suas mãos para receber as bênçãos do céu. Amém? Amém. Que a paz e a graça do Senhor Jesus, Amém. o amor de Deus, Assim as seja. doces consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Se Deus é por nós Quem será contra nós? e as portas do inferno Não prevalecerão. não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Todos fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Se Deus em Cristo, Jesus não voltar, na próxima final de semana, traremos mais uma mensagem revelada em Cristo Jesus. Amém? Amém. Amém.